fazer uma live aqui um pouco diferente, saindo do clichê, porque eu vou contar um pouco para vocês da minha história. A minha história para concurso público começou lá em 2016. Começou em 2016 e eu não vim sem bagagem do que era para estudar para concurso público. Eu era militar, né? E eu sempre tinha feito concurso para ensino médio. Então vou colocar para vocês aqui, ó. Eu comecei estudando para concurso público, concursos públicos de ensino médio. Deixa eu ligar aqui o slide. Olha, eu comecei a estudar para concurso público, concurso de ensino médio. A grande maioria das pessoas começam por aqui. Então, era normal eu, no início dos meus estudos, eu não ter condições nenhuma de falar, assim, de sentar e falar assim, opa, eu sei estudar. Só que, diferentemente de muitas pessoas, eu fui aprendendo como vocês. Vocês já são fora de série por conta disso. Porque eu fui estudando e aprendendo a estudar durante a minha caminhada. Então, eu coloquei o meu time em campo, então comecei a estudar e comecei a definir pequenas metas de estudos. Então eu tinha um concurso público da minha prefeitura, lá da minha cidade para fazer, e fui aprendendo a estudar durante o caminho. Agora, o que pode fazer com que você desanime é você não dar tempo ao tempo. E aí muitas das vezes a gente começa a estudar para concurso público e a gente acaba desanimando por conta de não saber como estudar. E aí, o aumento da concentração dos estudos está muitas das vezes relacionado a essa desmotivação. Então, por exemplo, se eu sento para estudar hoje e eu não sinto que eu vá conseguir avançar, que eu irei passar no concurso público, se eu começo a estudar para concurso público hoje e não sei como eu posso absorver o conteúdo, isso pode fazer com que aumente a minha desconcentração. E hoje, diferente da época que eu comecei a estudar para concurso público, que foi o meu primeiro concurso público, não tinha muita informação. Então, o fato da gente hoje ter muitas informações, isso pode atrapalhar. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é cuidado com a quantidade de informações. Então, quantidade de informações pode atrapalhar. E aí, meu amigo, independente de qual canal você utiliza para absorver informações, um monte de coisas vão aparecer para vocês. Então, por exemplo, se você gosta da rede social Facebook, provavelmente você vai entrar lá em algum grupo no Facebook e vai ter um monte de gente falando um monte de coisa para você. E se você não souber lidar com essa enxurrada de informações, isso pode te deixar confuso e pode sim atrapalhar sua concentração. Porque imagine só, peguei aqui um material para poder estudar. Então peguei lá, ó, eu tenho um livro velho aqui, um livro de ICMS São Paulo. É um livro velho, como eu dou aula de legislação tributária estadual, para quem não me conhece, meu nome é Wilson Tavares, eu sou servidor público, sou auditor fiscal, já fui aprovado em 4 concursos de auditor fiscal, já fui nomeado em mais de 9 concursos públicos, e hoje eu dou aula aqui no Exponencial Concurso de Legislação Tributária, que é uma disciplina específica do concurso de auditor fiscal dos estados. Normalmente cai apenas para concurso de auditor fiscal do estado, que é a famosa Lei Candir. E aí eu tenho um livro aqui, eu tinha esse livro aqui mais velho e tal, e imagine, eu começo a estudar para concurso público hoje, abro um livro desse e eu não tenho condições de saber se eu tenho que montar um resumo, se eu tenho que montar um mapa mental. Aí tem os defensores dos mapas mentais, tem os defensores dos resumos, tem os defensores dos resumos escritos à mão, tem os defensores dos resumos que você digita no Word, tem os defensores da marcação de texto, tem os defensores dos flashcards, tem os Cara, é impossível você estudar com qualidade dessa forma. É impossível que você consiga se concentrar, porque na primeira dificuldade você vai parar e vai ficar pensando assim, cara, será que eu estou estudando certo? Será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer? Será que eu estou conseguindo desenvolver o estudo da forma melhor possível? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês, e que de certa forma, quando eu iniciei meus estudos eu não tive esse problema, foi a quantidade de informações, porque meu primeiro concurso para ensino médio, pessoal, foi lá em 2006, e naquela época a gente não tinha muita informação. Eu só tive uma única informação, que foi de um amigo meu que ia fazer concurso para auditor fiscal. Minto, tive 2 que eu perguntei à minha mãe também, como que ela, dicas que ela podia me dar, já que ela era professora. Então eu perguntei, mãe, eu preciso estudar história da minha região aqui, como eu consigo? Então eu tive apenas 2 informações. E aí, batalhei em cima dessas 2 informações. Então, muitas das vezes, não existe a metodologia mais certa. Existe a metodologia que pode se adequar para você, mas antes de você sair trocando metodologias, técnicas de estudo, perceba se você já é bom naquilo.
Às vezes você não dá tempo nem da curva de aprendizagem ocorrer. Então, muitas das vezes a quantidade de informações pode te atrapalhar na sua concentração. E aí eu trago a primeira situação para vocês que quantidade de informações pode atrapalhar. E aí como que a gente se blinda dessa quantidade de informações? Aí eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu fiz um concurso aqui, ensino médio em 2006. Eu fiz concurso para agente administrativo. Na época era o melhor salário do edital, eram 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. E eu fiz concurso para guarda municipal também. Para guarda municipal. E aqui era legal, porque o agente administrativo, ele tinha a remuneração de 2 salários mínimos e 20 horas. E para a guarda municipal, era 40 horas e 2 salários mínimos. Eu acabei optando por agente administrativo, porque era o meu primeiro concurso. Nesses 2 concursos aqui eu passei em primeiro lugar. Aqui eu fiquei empatado, perdi em idade. Eu fiquei em primeiro junto com uma outra pessoa, ele era mais velho que eu. Eu acabei optando por esse concurso, por esse cargo de agente administrativo e gostei da ideia de continuar fazendo concurso público. Eu era novo, tinha 21 anos, lembrando para vocês que era 2006, era difícil conseguir informação. Eu acabei optando pela carreira militar e eu tinha 21 anos, eu tinha perdido a possibilidade, eu não conhecia. Isso que é o ruim da falta de informação. A informação é boa quando a gente sabe aproveitar. Hoje é muito fácil eu fazer uma live aqui do concurso do ISS São José do Rio Preto, te falar que a remuneração é 13 mil reais. Hoje é muito fácil chegar para vocês e falar que é bom você estudar para a prova do IBGE, que é um concurso muito bom para carga efetivo, que a carreira não você não vai ficar indo para campo igual o recenseador, você vai ter um trabalho administrativo normal. Então, se você está estudando para o INSS, você pode tentar essa prova do IBGE, que é um cargo muito bom, assim como o INSS, que você vai poder receber ali por volta de 6 mil reais. E é muito fácil você receber essa informação. Se você for atento, você consegue essas informações. Mas, às vezes, se você for muito desligado também, você acaba perdendo oportunidades. Na época de 2006, 2007, tinha um lado bom de não ter essa quantidade de informações, que gerava, por vezes, até desinformação pela quantidade, atrapalhava na concentração, atrapalhava a forma como a gente tinha para estudar, mas ao mesmo tempo era ruim, porque, por exemplo, eu só comecei a pensar em concurso público com 21, 22 anos, carreira militar, era o que eu gostava, eu era jovem, gostava de praticar atividade física, então fui fazer especialista, que é um concurso para sargento especialista, depois eu fiz para oficial do Corpo de Bombeiros. Esse concurso aqui de oficial do Corpo de Bombeiros eu passei em primeiro lugar, e aqui eu passei em 22º, e foi muito legal, porque eu entrando na carreira militar, eu acabei conhecendo outras pessoas, e aí eu quero chegar para vocês a parte específica relacionada a concurso público civil e como aumentar a concentração nos estudos, contando a minha história, beleza? Fiquei aqui por volta de 9 anos, e, pessoal, para você ver, né, eu comecei a fazer minha faculdade com 28 anos, terminei com 30. E em 2016, basicamente aqui em dezembro de 2015, logo depois de ter acabado ali meu curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros, eu comecei a estudar para concurso público civil. Então eu vou falar agora para vocês, vou entrar propriamente dito em como aumentar a concentração nos estudos, contando um pouquinho da minha história para vocês e falando como que foi até as aprovações que eu tive, como que eu consegui perceber aquilo que estava me atrapalhando nos estudos, como que eu consegui fazer situações novas, coisas que eu nunca tinha vivido, coisas que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. E coisas que podem acontecer com você também, não duvide. Lógico, tudo que eu vou falar aqui é uma realidade que aconteceu comigo, então você vai pegar o que há de melhor, anotar os insights, perceber aquilo que pode estar acontecendo com você. Então em 2016, pessoal, já existia vários cursos que faziam aulas online, que nos ensinavam a estudar, que trazia materiais em PDFs, materiais em vídeos, já existiam os flashcards online, já existia várias formas de você estudar pela internet e descobrir técnicas de estudos. E aí, olha aqui, ó, o Fernando Tosta falou aqui, ó, muitas das vezes quando eu estou estudando, tenho a sensação de não estar estudando corretamente, é normal? A gente vai falar disso aqui, a gente vai falar disso porque isso acontece, tem muito a ver com aquela situação de quantidade de informações. Então, a primeira coisa que aconteceu comigo, em dezembro de 2015, eu tive a sacada de começar a estudar para concurso público civil, porque eu já estava há muito tempo lá na área militar e queria trocar de área, né? Eu não queria mais continuar sendo militar. E aí foi uma decisão que eu tomei, junto com a minha família, né? Junto com a minha esposa, e falei, não, vou começar a estudar para concurso público
da área civil. E escolhi uma carreira específica para estudar. Isso foi bom, pessoal. Por que foi bom? Porque quando você escolhe uma carreira, existem peculiaridades em cada área que você vai fazer concurso. Então, e para cada área que você vai fazer concursos, tem peculiaridades. Então, por exemplo, se eu vou estudar para a prova de Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, PRF, né? Então, estou falando aqui carreiras policiais. A gente tem peculiaridade. Então, vou botar aqui, ó, polícia. A gente tem, por exemplo, TAF. Então, para algumas pessoas, a dificuldade vai ser TAF. E, professor, mas TAF é estudo? É estudo, sim. Tudo que você vai fazer durante a sua preparação, que vai te colocar dentro daquele cargo, eu considero como estudo. Então, por exemplo, eu não sabia nadar quando eu fui fazer prova oficial do Corpo de Bombeiros. Então, eu tinha na minha agenda lá um ponto específico para poder fazer natação. E junto com a natação e a dificuldade de nadar, eu tinha que emagrecer mais, eu tinha que ter uma alimentação boa, eu tinha que estudar com qualidade, tinha que nadar com qualidade, eu tinha que me preparar corretamente. E como se concentrar todo dia, a todo momento, para poder render. Porque a gente precisa render, na verdade. Muitas das vezes eu gosto de trazer uma motivação quando eu estou estudando relacionada ao fisiculturismo. Por que o fisiculturismo? Porque fisiculturismo, para quem não conhece, né, são aquelas pessoas que são chamadas bodybuilding, são as pessoas que malham, né, e fazem lá aquela apresentação do seu próprio corpo. Eu acho legal esse esporte, porque ele carrega esse esporte 24 horas durante o dia. Então, 24 horas do dia, ele tem que estar concentrado em se alimentar bem, treinar bem, ter uma boa noite de sono. E eu considero um concurseiro profissional, aquele concurseiro que já está no nível de ser chamado de concurseiro profissional, independente de trabalhar ou estudar, ou só estudar, ou trabalhar e estudar, trabalhar, fazer faculdade e estudar. Independente disso, pessoal, o concurseiro profissional, ele consegue identificar durante o seu dia de 24 horas, como ele consegue melhorar o seu desempenho, como ele consegue, com pequenas sacadas durante o dia, como ele consegue melhorar a sua performance, por exemplo, para aquela que vai estudar à noite, como eu consigo estudar e render melhor à noite. Então, como eu consegui fazer isso? Em dezembro de 2015, eu decidi começar a estudar e comecei a procurar como vocês. Cara, eu preciso estudar para concurso público, eu preciso estudar com qualidade, como eu consigo melhorar o meu rendimento. A primeira coisa que eu vi durante a minha pesquisa, eu lembro até hoje, é a famosa clareza. E parece, né, muito óbvio, né? Clareza. Por que clareza? Por que todo mundo fala clareza? Cara, você tem que ter clareza do que você quer. Então, por exemplo, eu sempre gostei de ser atleta. Eu, por exemplo, pessoal, para contar para vocês aqui, eu fui bicampeão nacional de futebol lá pelo Corpo de Bombeiros. Então a gente viajou, a gente jogou contra a polícia, contra a bombeiro, fui campeão nacional de futebol lá no Mineirão. Depois no outro ano, a gente foi campeão lá em Mato Grosso, lá na Arena Pantanal, aquela coisa toda legal. Sempre gostei de ser atleta, sempre gostei de jogar bola, sempre gostei de correr, de malhar. Mas eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Eu tinha um trabalho que eu tinha que ficar lá de 8 até 17 horas. Eu tinha um trabalho que eu tinha que sair de casa por volta de 7 horas, 7h20. E eu precisava me arrumar por volta de 6h30. Eu tinha um trabalho que eu saía às 17 horas, chegava em casa às 17h30, 17h40. Então, eu, por exemplo, ficava por conta do trabalho umas 13 horas por dia. Se eu tivesse ali 7 horas de sono, iriam me sobrar 4 horas apenas para eu estudar. Agora, imagine, eu tenho 4 horas apenas para estudar e nessas 4 horas eu tenho que jogar bola com os amigos no final de semana, colocar 4 horas de estudo, eu negligenciar 4 horas de estudos e ficar, por exemplo, em rede social, eu ia pegar essas 4 horas e iria para a academia. Então, eu tinha clareza do que eu queria. Eu tinha clareza de que eu queria passar no concurso público. Eu queria passar no concurso público. Então, essas 4 horas que eu tinha que aproveitá-la, né? Eu tinha que aproveitar as 4 horas de estudos naquilo que era mais importante. Então, eu tinha clareza que eu queria passar no concurso público e todas as minhas decisões eram voltadas para isso. Então, hoje, você está estudando para concurso público, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, será que eu estou sendo condizente com aquilo que eu quero? E isso aqui é só a primeira, tá? A gente vai entrar em várias situações aqui. Então, vou colocar aqui do ladinho, ó. Primeira, clareza. Cara, será? Hoje, você
É condizente? Pessoal, fala aí, hoje você, é claro, você consegue identificar assim, cara, com clareza, eu realmente, Wilson, cara, isso não tem problema. Todas as minhas atitudes estão relacionadas a eu passar no concurso público. Eu quero passar no concurso público. Então, por exemplo, na hora de tomar uma decisão, não estou falando assim, decisões pontuais, como por exemplo ir no aniversário da mãe, né, cara? Não estou falando isso. Estou falando assim, durante a semana toda, eu priorizo os estudos, eu tenho certos momentos de lazer, eu posso dentro de um mês colocar na minha agenda lá, passear com os amigos, passear com a esposa, ir num aniversário importante, ir num casamento importante, mas eu estou falando assim, quando você coloca isso num mês, você tem clareza efetiva de que você está realmente fazendo aquilo que você tem que fazer? Isso é legal, pessoal. A gente precisa ser claro com as nossas decisões, porque então a gente acaba se enganando. E se enganar custa tempo, né? Tempo de preparação. Tem gente que acaba desistindo porque nunca mais consegue tomar as decisões de forma coerente e acaba desistindo. Cara, isso é ruim. Tem gente que fica a vida toda achando que está estudando para concurso público, aí se matricula num curso presencial, aí vem aqui, adquire um excelente material. Pessoal, eu estudei para concurso público utilizando 100% material do Exponencial Concursos. Teve uma fase que eu não conhecia o material do Exponencial Concursos, acabei sendo reprovado num concurso de Niterói, que foi meu primeiro concurso, e eu depois fiquei só estudando com material do Exponencial. Eu fui aprovado em 4 certames de auditor fiscal só estudando com material do Exponencial Concursos. Os professores até já me conheciam aqui já, porque eu sempre comprava, sempre participava, participei do coaching também, participei do fórum, sempre perguntava, enchi o saco aí dos professores para poder tirar uma dúvida pontual, os professores sempre solícitos. E aí você vai lá, compra um material importante, faz a assinatura daquela área específica, mas é importante você ter clareza se durante o seu dia a dia, durante a sua semana, durante o seu mês, os estudos estão como prioridades. Então, essa é o primeiro fato importante. O André Barros falou, eu não. Então, André, a partir de agora, o ideal é que você coloque no mês e comece a perceber, dentro daquele mês, quais são os pontos importantes que você precisa melhorar. Então, por exemplo, PM Bahia, vai rolar a PM Bahia, como eu falei para vocês. Vai rolar um concurso da PM Bahia. Um amigo meu acabou sendo reprovado no TAF da PM Pernambuco. E eu falei para ele, cara, treina, você tá gordinho. Pessoal, hoje eu tô gordinho. Eu tô aqui gordinho. Tenho 1,78 m, tô com 93 quilos. Consigo correr? Consigo fazer barra? Ainda consigo por conta de muito treinamento. Mas o ideal é eu estar mais magro se eu quero fazer um TAF. Se eu quero me preparar de forma antecipada. Então, qual é a minha clareza? Poxa, na hora de eu comer uma coisa gordurosa que vai me ajudar a engordar, se eu estou fazendo um concurso para polícia, tá? Então vou fazer um concurso para polícia, para bombeiro, para PRF, para PM Bahia. Cara, qual é meu propósito? Meu propósito é esse, eu tenho clareza. Então, durante o meu dia, as decisões estão relacionadas com aquilo que eu quero. Cara, eu quero passar no concurso público. Eu quero fazer aquilo que vai me levar à minha aprovação. Eu lembro bem quando eu estava ali estudando para concurso público e eu queria entender por que minha vista cansava tanto. Cara, minha vista cansa muito. Então, eu tinha lá a clareza, né? Clareza, eu quero passar no concurso público. Outra clareza que é importante, porque só querer passar no concurso público às vezes não dá, cara. Ah, eu quero passar. Cara, beleza, esse é o primeiro passo. O primeiro passo, eu já defini, eu quero passar no concurso público. Então, durante um mês todo, beleza. Durante o mês todo eu consigo decidir aqui, no sábado à noite, ir no aniversário, ir no casamento, dar ali um presente ali para minha esposa poder passear. Agora, segunda, terça, quarta, quinta, aí não, cara, aí já fica fora de propósito. Às vezes você vai ter que dizer não a um convite em cima da hora. É normal isso faz parte da clareza. Uma outra parte que faz parte da clareza é como eu consigo melhorar o meu rendimento. Pessoal, cada pessoa é de um jeito, Então você precisa dar tempo para você, ao mesmo tempo você tem que buscar aquilo que você, como que eu posso falar? Consiga aumentar 1%. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha a vista muito cansada. Na época, eu era bombeiro, né? Como eu falei para vocês, eu era militar, então eu ficava muito tempo no sol. Eu nunca usei óculos escuros, olha que coisa legal. Eu nunca tinha usado óculos escuros, eu não tinha esse hábito de usar. Cara, eu percebi que eu tinha que proteger meus olhos. Eu chegava à noite, 6 horas da noite, às vezes eu nem tava com tanto sono, cara. Ou então o sono vinha porque eu não conseguia ler,
ficava cansado, pegava uma leitura, ficava lá, ó, batendo a cabeça, cara, não sei porquê, minha vista dói, ficava lacrimejando. Então comecei a prestar atenção nisso. Como que eu melhorei minha concentração nos estudos? Percebendo cada ponto que eu tinha que melhorar. Então ali não era a técnica de estudo que estava errada, não era eu fazer mapa mental, não era eu fazer anotações no papel, não era eu comprar um curso novo, não era a didática do professor. Ali, no meu caso, para eu melhorar minha concentração nos estudos, era ter clareza do meu objetivo. Então qual é o meu objetivo? É ler melhor, é ter, no momento que eu estou estudando, um rendimento melhor. Então, o que eu posso adicionar ao meu dia para eu melhorar esse rendimento? Então, a segunda forma é a clareza em situações cotidianas, cara. Coisas que você pode melhorar no seu dia a dia para você poder melhorar os seus estudos. Lembro que, olha, a parte mais difícil, pelo menos para mim, é tentar conciliar as horas de estudos para quem trabalha o dia e ainda faz faculdade à noite. Camila, eu tive essa experiência de ter que trabalhar, fazer faculdade, como eu falei para vocês. Eu não tinha faculdade, né? Eu só tinha, entre aspas, a faculdade do bombeiro e eu fiz contábeis. Eu vou contar uma história para vocês aqui, muito rápida, de como eu consegui adiantar o curso de contábeis. Eu vou explicar para vocês aqui o que eu fiz para poder antecipar a minha formação. Mas aí, como eu falei para vocês, atitudes cotidianas que poderiam fazer eu melhorar o meu rendimento e com isso a minha concentração aumentar. Porque a concentração está muitas das vezes ligada a situações de desânimo, de preocupações. Então, uma situação que eu fiz bastante era ir cada vez mais aprofundando meu nível de clareza. Então, por exemplo, para eu aumentar minha concentração, por exemplo, igual a Camila, trabalha e faz faculdade. Cara, para aumentar a concentração nos estudos, você precisa estar bem para estudar. Você precisa estudar, assim, de forma leve, né? Que você não sinta tanto sono. Então, por exemplo, eu comecei a fazer testes. Alimentação. Como que estava a minha alimentação? Percebi que eu tinha que melhorar. Algumas comidas faziam com que eu me sentisse mais cansado. Então, por exemplo, carne vermelha, eu me sentia mais cansado. Eu lembro que todo sábado e domingo eu queria fazer um almoço diferente com a minha esposa e eu ia numa churrascaria. Cara, eu perdi a tarde toda de sábado e domingo. Sábado e domingo que eu tinha para estudar, eu acabava ficando cansado, porque eu queria comer uma comida diferente, mas acabava atrapalhando o meu rendimento, diminuindo a minha concentração. Então eu percebi, cara, o que eu estou fazendo? Eu estou me alimentando errado. Por que eu estou fazendo isso? Outras situações muito importantes, outras situações que podem melhorar a sua concentração, o seu rendimento no estudo, é descobrir qual é o melhor horário para estudar. Eu aconselho todo mundo a dividir o horário, principalmente para quem trabalha e estuda. Então, aumentando aqui o nível de clareza, né, que eu estou querendo falar para vocês, que é um nível de clareza associado a situações cotidianas. Você só falar assim, eu quero passar no concurso público, só isso não adianta, cara. Você tem que aprofundar mais, você tem que ir nas raízes, você tem que perceber situações cotidianas que vão aumentar o seu rendimento. Então, para você melhorar sua concentração, por exemplo, você pode dividir o seu turno. Então, por exemplo, eu estudei durante muitos anos, um pouco na parte da manhã, então eu estudava ali entre 5 e 7 horas da manhã, então eu estudava pela manhã. Esse foi o melhor formato que eu consegui para poder estudar. E estudava um pouco da noite. E aí eu fazia uma soneca. Então eu consegui dessa forma. Olha aqui, ó, uma soneca depois do trabalho. Então depois do trabalho eu tirava uma soneca. Então durante o almoço do trabalho eu conseguia estudar um pouquinho. Olha aí, ó, para quem trabalha por escala, a gente vai falar também. Então, durante o almoço eu consegui um pouquinho, para quem trabalha por escala a gente vai conversar também. Durante o almoço eu não dormia, eu não conversava, eu não fazia nada. Sabe o que eu tinha que fazer para melhorar minha concentração, melhorar meus rendimentos? Porque no trabalho muita gente quer conversar contigo, chama atenção, você está estudando, chama atenção, todo mundo quer saber o que você está fazendo. O que eu fazia? Eu gostava de ouvir vídeos. E aqui no Exponencial Concursos, nossos cursos são completos. Tem curso em PDF e tem curso em vídeo. Então eu adorava assistir vídeos durante o almoço. Primeiro, porque era um estudo mais tranquilo, eu já estava ali, né, no meio do ambiente do trabalho. Concentração era melhor, porque eu colocava o fone de ouvido, podia ter um pouco mais de barulho, não me atrapalhava. E eu percebia que quando eu escondia, né, então colocava o celular aqui, tal, e escondia do que eu estava vendo, o cara perguntava, não, eu estou vendo um negocinho aqui, tal, um videozinho, estou fazendo um curso, tal. A pessoa parava de atrapalhar, a pessoa não atrapalhava. Isso fazia com que as distrações, como alguém chamando, colocava aqui, ó, falava, não, eu estou aqui prestando atenção, estou fazendo um curso. Cara, isso diminuía bastante
as pessoas atrapalhando.